Dia, aula 27, página 203, correção dos exercícios 4 e 6. O restante dos exercícios, eu vou postar o gabarito no portal. 4. Para ajudar a escola em que estudam, alguns alunos resolveram fazer um mutirão para pintar os muros da escola. Em um certo dia, 15 alunos levaram 4 horas para pintar uma certa área do muro. No dia seguinte, 3 alunos não puderam vir, pois tinham outras atividades. Quanto tempo os alunos precisaram para pintar a mesma área no segundo dia? Então, primeiro nós vamos montar as grandezas, tempo e a quantidade de número de alunos. Nosso primeiro é 15 alunos, isso no tempo de 4 horas. A segunda informação, 3 faltaram, 3 não puderam comparecer. Então, 15 menos 3, ficou 12 alunos no segundo dia. Qual é a quantidade de tempo que 12 alunos vai conseguir pintar a mesma área? Então, nós temos aqui duas grandezas inversamente proporcional. Por quê? Se nós aumentar a quantidade de aluno, vai diminuir a quantidade de tempo. Vai ser feito esse serviço mais rápido, então, menos tempo. Como aqui a situação diminuiu a quantidade de alunos, vai aumentar a quantidade de tempo. Com menos alunos, vai demorar mais para pintar essa mesma área, então, mais tempo. Inversamente proporcional. Então, 4 está para x, assim como, vamos inverter, 12 está para 15. Nós vamos simplificar aqui antes por 3, para trabalhar com números menores, na multiplicação e na divisão no final. Aqui vai ficar 4 para x novamente, e aqui vai ficar 4, e aqui 5. 12 dividido por 3, 4, 15 dividido por 3, 5. Multiplicação cruzada, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 5, 20. Esse 4 está multiplicando, vou passar dividindo. X é igual a 20 dividido por 4, x é igual a 5. 5 horas com 12 alunos para pintar essa mesma área no segundo dia. 6. Na ida de uma viagem, com a duração de 6 dias, Carlos percorreu 150 quilômetros por dia. Na volta, ele resolveu percorrer 200 quilômetros por dia. Quantos dias durou a viagem de volta? Então, montagem dos dados, 6 dias, 150 quilômetros por dia. Então, o percurso é o mesmo, de ida e volta. Só que ele fez uma quantidade maior de quilômetros por dia na volta. Isso significa que ele vai chegar mais rápido, vai diminuir o tempo. Então, ele andou mais na volta, aumentou a quantidade do quilômetros por hora por dia, vai diminuir o tempo, inversamente proporcional. 6 está para x, assim como inverter, não esquece, 200 está para 150. Simplifiquei aqui uma vez, vou simplificar mais uma, ficou 20 e 15, né? Avos. Aqui eu identifiquei que os dois têm na tabuada dos 5, vou simplificar por 5, para não trabalhar com números muito grandes. 4 quintos, 4 terços. Então, vai ficar assim, 4 vezes x, 4x, 6 vezes 3, 18. X é igual 18 dividido por 4. X é igual
4 vezes dá 16, sobrou 2, 20 dá 5. Então, 4 dias e meio. O que significa isso? Se não tiver 4,5 nas alternativas, for de alternativas. 4 dias e meio é 12 horas de um dia. 4 dias e 12 horas. Página 204, regra de 3 composta. Observe as seguintes situações. São 2 situações, nós vamos falar agora da primeira. Uma fábrica produz 6.000 peças em 18 dias, trabalhando 8 horas por dia. Quantas peças essa fábrica produzirá em 12 dias, trabalhando 14 horas por dia? Esse problema envolve mais de 2 grandezas. Até agora nós estávamos trabalhando com 2 grandezas, regra de 3 simples. Quando envolver mais de 2 grandezas, esse aqui envolve 3 grandezas, mas tem 4, tem 5 grandezas. Nós estamos falando de uma regra de 3 composta. Assim como os problemas de regra de 3 simples, há um valor desconhecido a ser descoberto enquanto os outros são dados. Os procedimentos de resolução são parecidos com os da regra de 3 simples, só diferem no momento de escrever a proporção. Acompanhe a resolução comentada. Então, vamos montar os dados do problema juntos. 6.000 peças, eu coloquei aqui número de peças, uma grandeza. 18 dias, coloquei dias de trabalho, segunda grandeza. E 8 horas por dia, nossa terceira grandeza. Jornada diária de trabalho, horas por dia. Se quiser até colocar aqui, horas por dia. Então, vamos lá. 6.000 peças, 18 dias, em 8 horas por dia. Depois, nós temos quantas peças, X nas peças, será produzido, né, em 12 dias, trabalhando 14 horas por dia. Certo? Né? Nós temos mais de 2 grandezas, como na regra de 3 simples, nós temos só um valor desconhecido. Então, primeiro passo, ok, montagem dos dados do problema. Segundo passo, leitura. Então, olha só, deve-se analisar cada grandeza conhecida com a grandeza desconhecida separadamente. O que isso significa, professora? A leitura vai ser da desconhecida com as grandezas conhecidas. Dias de trabalho e jornada diária de trabalho por dia, horas por dia, eu não vou fazer leitura, porque elas são conhecidas. Então, deve-se analisar cada grandeza conhecida com a grandeza desconhecida separadamente. Então, eu vou fazer a leitura da desconhecida com a conhecida separadamente. Da desconhecida com a outra conhecida. Se tivesse mais uma, ia fazer mais uma leitura. Tá? Então, a gente tem o resumo da leitura. Se trabalhando 18 dias são produzidas 6.000 peças, nós estamos fazendo a leitura dos dias e das peças. Trabalhando menos dias, serão produzidas menos peças. As duas diminuíram, então as grandezas dias de trabalho e número de peças são diretamente proporcional. Resumindo, na linguagem de vocês, diminuiu a quantidade de dias, diminui a quantidade de peças produzidas.
as duas diminuíram diretamente proporcional. Agora nós vamos fazer a leitura do número de peças da jornada diária de trabalho, horas por dia. Se trabalhando 8 horas por dia são produzidas 6.000 peças, trabalhando 14 horas por dia serão produzidas mais peças. As duas grandezas aumentaram. Então, as grandezas, jornada de trabalho e número de peças são diretamente proporcional. Terceiro passo, nós vamos fazer agora, que vai ser a conta. Para escrever a proporção, deve-se fixar a razão com a incógnita no primeiro membro e escrever o produto das razões entre as outras grandezas no segundo membro. Na linguagem de vocês, fixar, aqui tem a incógnita no primeiro membro. Então, nós temos igual, aqui tem a incógnita, nós vamos fixar no primeiro membro. Na linguagem de vocês, o que está escrito aqui, né? A razão com a incógnita no primeiro membro. E escrever o produto, sempre quando falar produto é multiplicação, das outras grandezas. Aqui tem duas grandezas. Se fosse 3, seria o produto de 3 grandezas. Se fosse 4, fora a grandeza fixada lá. Então, nós temos aqui, se é diretamente proporcional, eu não vou inverter nada, 18 dozeavos e 8 14avos. Vai ficar números muito grandes, então o que eu vou fazer antes de multiplicar essas frações aqui, ó? Que eu tenho que fazer o produto das outras razões, ó. Então, eu vou simplificar. Aqui por 3, aqui por 3, aqui por 2 e aqui por 2. Eu posso simplificar assim a fração inteira ou em diagonal, que é o cancelamento, tá? Vocês podem escolher qual das duas vocês vão fazer. Aí é opcional. Não vou fazer simplificação nenhuma, vou multiplicar do jeito que está aí, tudo bem. Vai ser um número muito grande para você trabalhar, mas aqui 6, aqui 4, aqui 4, aqui 7. Eu vou fazer melhor ainda, para não ter que simplificar novamente aqui. Eu vou simplificar aqui já por 6. Que aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. Certo? Dá para simplificar mais um pouco em diagonal, para o número ficar menor, ó. Posso simplificar aqui mais um pouco. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. 6.000 sobre x é igual. Aqui ficou 3 sobre 1. Aqui eu simplifiquei a fração normal. Aqui eu fiz por cancelamento, que é na diagonal. E aqui, 2 sobre 7. Então, vai ficar 6 sobre x, 6.000, perdão, sobre x, é igual. Multiplicação é assim, ó. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 6 sétimos. Olha o número pequeno que agora eu vou fazer a multiplicação cruzada, a proporção, que é o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Pode multiplicar aqui 18 vezes 8, 12 vezes 14, depois multiplicar cruzados, vai chegar no mesmo resultado, mas vai trabalhar com números muito grandes e vai dar muito trabalho. 6 vezes x, 6x, e 6.000 vezes 7, 42.000. Esse 6 está multiplicando, vou colocar em barra por causa do espaço, ele passou dividindo. Então, x é igual a 42.000 dividido por 6, 7.000.
que significa isso, professora? Então, em 12 dias... Ah, professora, mas diminuiu o dia, como que deu mais peças? Diminuiu o dia, parece, dá a impressão que vai diminuir as peças também, mas não podemos esquecer da terceira grandeza, que diminuiu dias, mas ele trabalhou mais horas nesses dias. Então, teve um aumento das peças. 12 dias com um aumento de 14 horas trabalhada por dia, será produzida 7.000 peças. Regra de 3 composta. Situação 2. Um caminhão percorre 900 quilômetros em 3 dias, viajando 3 horas por dia. Quantos dias esse caminhão vai levar para percorrer 3.000 quilômetros, viajando 6 horas por dia? Então, 3 grandezas: distância, número de dias e horas por dia. Vamos tirar os dados do problema. Distância em quilômetros, né? 900 quilômetros. Número de dias, já está aqui o número de dias, 3. E 3 horas por dia. Coloquei aqui horas por dia, 3 horas. Quantos dias? Então, X no dias. Esse caminhão vai levar para percorrer 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros, viajando 6 horas por dia. Viajando 6 horas por dia. Então, parte da montagem, ok. Parte da leitura, para saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Analisando cada grandeza conhecida com a grandeza desconhecida, separadamente, o que nós podemos concluir? Conclui-se que, se percorrendo 900 quilômetros leva 3 dias, percorrendo 3.000 quilômetros levará mais tempo. As duas grandezas aumentaram, então, grandeza e distância, distância e número de dias são diretamente proporcional. Próximo, se viajando 3 horas por dia, demora 3 dias, viajando 6 horas, aumentou as horas, ó. Por dia vai demorar menos dias. Uma grandeza aumentou, a outra grandeza diminuiu. Então, são inversamente proporcionais. O que significa? Que se ele aumentou a quantidade de horas, ele vai chegar mais rápido, então, menos tempo. No momento de escrever a proporção, inverte-se apenas a razão da grandeza horas por dia, que foi aqui que foi a inversamente proporcional. Então, seguindo as regras lá, eu vou isolar, aqui tem incógnita no primeiro membro, a razão do... Vou multiplicar as outras duas. 900 para 3.000 vezes... essa aqui que é inversamente, eu vou inverter. 6 para 3. Aqui nós vamos começar as simplificações. Primeira simplificação que eu fiz, dividi tudo por 100, que eu cortei 2 zeros, né? A segunda simplificação, vou dividir por 3 tudo. E identifiquei que tudo tem na tabuada do 3. O 9, o 30, o 6, o 3. Então, 3 para x é igual. 9 dividido por 3, 3. 30 dividido por 3, 10. 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. Agora eu vou multiplicar reto. Eu poderia fazer mais uma simplificação. Acho que não é necessário, porque os números já estão pequenos. Mas se você quiser, dá para fazer cancelamento aqui, ó, do 10 e do 2. Por 2, os dois números são pares. Vai ficar 6 décimos.
Tem gente que simplifica quando chega aqui, ó. Multiplicou 3 vezes 2, 6. 10 vezes 1, 10. Tem gente que chega aqui e simplifica, ao invés de fazer o cancelamento. Tudo bem. Aqui ficou 3 e aqui 5. Então, 3x, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 5, 15. O 3 está multiplicando, operação inversa, divisão. 15 dividido por 3, 5. 5 o quê? 5 dias para percorrer 3.000 quilômetros, fazendo 6 horas por dia. Nós vamos falar agora um pouquinho da tarefa. Vai ficar conhecimento em ação da página 206 para vocês se divertirem. Bons estudos!